Continuar falando do Lula, porque o novo mecanismo criado pelo presidente para destinar verbas ao Congresso Nacional e ampliar a sua base de apoio tem uma brecha que pode ocultar uma eventual intermediação de parlamentar para a liberação do dinheiro. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, integrantes do Palácio do Planalto passaram a discutir a possibilidade de, em alguns casos, apenas prefeitos aparecerem na lista como beneficiados desses repasses. Bom, eu vou fazer um dois tempos nesse assunto, porque esse primeiro parágrafo é muito importante. Professor Marcelo Suano, esse mecanismo que pode ocultar deputados e senadores, ele é, de fato, lícito? Essa foi a palavra que me veio na cabeça. Não, mas tá nas regras do jogo. Infelizmente, está nas regras do jogo. O grande problema é você trabalhar com a ideia de que o legislativo tem que participar da lógica de distribuição daqueles recursos do orçamento que sobraram quando você exclui o que é obrigatório, aquilo que é contingenciável, aquilo que o governo pode usar. Aí, tem-se com uma lógica que o legislativo tem que participar, ele participa por intermédio das emendas parlamentares. Qual é o grande problema? Antes existiam três módulos de emendas parlamentares. Foi criada uma quarta que as pessoas dão isso, acusam o Bolsonaro de ter sido responsável. Não foi o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro. Isso foi criado no Legislativo, foi criado pelo Rodrigo Maia e um grupo dele... Ele podia vetar, Oi? Não, calma. Ele foi criado pelo Rodrigo Maia exatamente porque o Bolsonaro, naquela época, disse que não ia mais negociar com deputados isoladamente, ia trabalhar apenas com frentes. Ou seja, ele ia matar exatamente esse jogo de dá e troca, ali que você tem dá e leva, dá e compra. Perfeito. Mas tem um detalhe. Colocou perfeitamente. Levantou a bola para mim. Só para fazer, mas só para eu concluir. Aí criaram esse mecanismo, que era a emenda de relator, na qual não tinha escrito quem indicava, mas sabia-se pelo rastreamento onde chegava. Foi para o Supremo Tribunal Federal, pelo princípio da publicidade, foi considerado inconstitucional. Quando retorna, aqueles verbas que estavam destinadas para a emenda dos relatores voltam para o governo. E o governo decidiu a metade distribuir já para os parlamentares e a outra metade deixar lá dentro dos ministérios para negociação. Esse que é o grande problema. Aí as pessoas me perguntam assim, e essa negociação, ela é lícita ou ilícita? Não tem nada que diga que ela é ilícita, porque é lá no gabinete dos ministros que eles vão ficar, afinal de contas, dizendo... Disso. Só um minutinho. Eu vou te dar a palavra, Nelson. É que é ali que eles decidem. Quando você fala de emendas parlamentares, você já criou a emenda impositiva, você criou a emenda de relator, agora o Lula está botando nos ministérios a capacidade de negociar. Aí você vai dizer, isso é ilícito? Não. Isso não é a questão de ser lícito ou não. Isso gera um problema de que o governo tem mais moeda de barganha para comprar os deputados. Aí é que fica o grande problema. Isso deveria ser extinto na sua essência. Quanto à questão da ilicitude, que você falou, não é ilícito. Na realidade, no dia a dia da negociação do Congresso com o governo, isso é uma consequência desse presidencialismo de coalizão, que é um lixo de sistema político que foi inventado no Brasil. Olha, Nelson, e caso haja mesmo essa brecha, a medida fica sem transparência. E semelhante às emendas do relator ou orçamento secreto, que foi declarado como institucional pelo STF. Eu vou parar aqui, vou fazer uma pausa e vou colocar o Nelson nessa jogada. Você já está lendo a minha pergunta, por favor. Rodolfo, é ilícito. É ilícito pelo fato de que a gente tem uma declaração de inconstitucionalidade do modelo das emendas do relator. E por quê? Porque os fundamentos para a declaração de inconstitucionalidade do orçamento secreto foram dois, não foram só esses, o de ofensa ao princípio da publicidade, que é um princípio da administração pública constante no artigo 37 da Constituição. O outro, é esse fundamento, ofensa ao princípio da publicidade, porque era secreto, justamente por isso. O outro fundamento que embasou o voto condutor da declaração de inconstitucionalidade, que foi relatado pela ministra Rosa Weber, hoje presidente do STF,
foi o de ofensa à separação dos poderes, que é um princípio do artigo 2º da Constituição, que prevê que os poderes devem ser distintos, separados e harmônicos entre si. Então, quando tem uma grande fatia do orçamento do Poder Executivo na mão do Legislativo, há aí uma quebra da separação dos poderes. E mais do que isso, há inclusive uma quebra não só pela grande fatia na mão do Legislativo, que é do Poder Executivo na essência, mas também porque há falta de critérios. É isso o que a ministra disse no seu voto. Não sou eu que estou dizendo. Só um minuto, porque eu também vou terminar. Só um minuto, porque eu também vou terminar. E aí, por esse mesmo motivo, é que a gente tem um fundamento jurídico, que é um capítulo da decisão que declarou a inconstitucionalidade, que precisa ser respeitado. E se não for respeitado, agora com outro nome, quer seja emenda do relator, outro tipo de emenda do Lula, qualquer tipo de emenda, se isso tudo tiver o mesmo modelo, a mesma estrutura, há um desrespeito à decisão judicial que declarou a inconstitucionalidade do modelo. E aí caberia agora a um partido de direita, algum partido que esteja se sentindo prejudicado com isso, que são poucos, porque todos eles estão mamando ali nas emendas nesse novo formato, caberia fazer uma reclamação constitucional ao STF, justamente por desrespeito à declaração de inconstitucionalidade daquele modelo. Olha, Dani, eu vou colocar a Dani nesse debate aqui. Mas eu quero voltar para esse debate, tudo bem. favor. Mas eu quero que a Dani esclareça para as pessoas que estão em casa, porque está muita emenda, muito jargão de político e advogado aqui. Olha só, Dani, no mecanismo de negociação de Lula, o governo pretende usar cerca de 10 bilhões de reais para irrigar obras e projetos nas bases eleitorais e deputados e senadores, o que na prática simularia de fato uma emenda parlamentar. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente, viu, Rodolfo? Olha, no meu entendimento, não é adequado o que está acontecendo, né? Porque o que acontece? Na verdade, estão tentando, de alguma forma, como eu poderia dizer, escamotear a realidade. Porque o que se está falando, na verdade, é o seguinte, que este recurso, ele chegaria diretamente à base, que é lá o prefeito. Tá? Então, o que colocariam como publicidade seria esse prefeito que recebeu os recursos. Mas quem fez a intermediação, que seria ali o deputado, por exemplo, ele não estaria sendo colocado ali na divulgação, no princípio da publicidade, não é? O que eu ainda vejo como algo que nós devemos nos preocupar, porque nós precisamos sim saber, afinal, o princípio da transparência, não é? Saber quem negociou, quem efetivamente está enviando esses recursos lá para a base. Enfim, eu poderia chamar isso um mínimo de respeito com o cidadão, para que o cidadão possa efetivamente acompanhar, mesmo que por análises da imprensa, análises que nós fazemos aqui, de quem realizou essa negociação e como ela foi destinada ali para a prefeitura, né? Então, eu vejo que é muito importante que sim, que o processo de publicidade, transparência, seja realizado do seu ciclo completo. Perfeito. E não a metade dele. Felipe, olha só, meu amigo Felipe Monteiro, você que é um cara que é formado em Direito, pós-graduado nos Estados Unidos, fala com milhões de pessoas, quase todos os dias aqui na Jovem Pan. Eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas que nos assistem de uma forma simples, sem muito mimimi, sem muito jargão político, sem palavras difíceis. Se, de fato, o Lula está usando o modo operandi que já foi usado e criticado pelo Bolsonaro. Porque o que a gente acabou de ler aqui, o que meus colegas de bancada e o que as pessoas em casa estão entendendo é, ele criticou uma coisa, mas está fazendo a mesma coisa. Por favor, clareie as minhas ideias e dos nossos telespectadores. Não, perfeito. Primeiro ponto, a medida do Lula, ela é criticável. Eu não vou passar pano para o Lula, não. Mas foi completamente diferente da emenda parlamentar do Bolsonaro, na emenda do relator do Bolsonaro, né? Primeiro é o seguinte, a premissa que pautou o julgamento do STF foi o seguinte: o governo federal gasta cerca de 50% com folha de pagamento, né, de servidores públicos federais. 25% dos 50% restante é gasto obrigatório com educação. 15% com saúde. Sobra 10% só para o governo federal implementar a política pública.
Perfeito? É isso aí. O que o Bolsonaro fez com a emenda do relator foi delegar para o Poder Legislativo 60%, né, dos 10% faltantes. Ou seja, havia aí claramente uma violação ao princípio da separação dos poderes, porque a verba do Poder Executivo foi diminuída para dar para o Poder Legislativo, e a emenda do relator, é bom diferenciar da emenda do Lula, era vinculativa, era obrigatória. O parlamentar falava assim, eu quero colocar o dinheiro em tal lugar, o presidente da República era obrigado a abrir o cofre. Agora está completamente diferente. Agora pegaram esse dinheiro todo aí, da emenda do relator que sobrou, e colocaram nos ministérios do governo federal. E o parlamentar, ele não a emenda parlamentar não é vinculativa, não é obrigatória. Se o parlamentar bater no Ministério de Transporte e falar, eu quero colocar tantos reais com emenda no meu município, o governo pode falar não. Então não há violação, Nelson, ao princípio da separação dos poderes aí. Claramente são coisas diferentes, não é? Perfeito. Assim. Agora são 14 horas e 32 minutos. Ele citou o seu nome, Nelson, mas o professor Marcelo Sussurrou. Ele está te beliscando. Eu só quero complementar uma coisa, okay. Nelson. Não, por favor. Eu concordo com o que o Felipe falou, que não está tendo nenhuma violação ao princípio da separação dos poderes. Nós estamos batendo em algo que é a superfície do problema. O problema todo está no Pacto Federativo, na maneira como você vai distribuir o bolo do orçamento, a maneira como cada parte... O bolo do orçamento. O bolo do orçamento, é isso que está. Mas como nós temos esse modelo, como o Felipe bem falou, são 10%, são 10% só que resta para fazer as políticas públicas. Quando o Bolsonaro fez aquilo, ele acatou, ele poderia ter vetado. Ele não tinha condição de vetar. Sabe por qual razão? Porque ele estava pressionado por aquele partido que hoje se chama União Brasil, mas eram dois partidos que compõem a União Brasil, que colocaram o Bolsonaro contra a parede e falou, a partir de agora, nenhuma política pública sua vai sair. Por qual razão? Porque nós vamos vetar tudo. Ele negociou para tentar ficar pelo menos com um mínimo em que ele pudesse dar racionalidade para a reorganização do Estado brasileiro. Então ele ficou à mercê do Legislativo. Mas isso faz parte do jogo que esse sistema político permite, ou ele obriga a fazer. Por que eu concordo contigo com relação ao que o Nelson falou, que viola o princípio da separação dos poderes e permite a interferência? Vamos fazer de uma maneira bem palpável. O Rodolfo é o nosso presidente da República. Antes, ele distribuía 60% do dinheiro que ele tem para a gente decidir como vai gastar. Aí criou-se aquela abstrusidade, vou usar um termo mais fácil, aquela monstruosidade que é elemento de relator, para controlar o Rodolfo, deixou de existir. Volta para a mão do Rodolfo. O que o Rodolfo faz? Agora, o dinheiro dele, ele pode distribuir como ele quiser. Aí você vai dizer assim, mas o Legislativo está se metendo. Sabe por que o Legislativo não está se metendo? Porque é ele que vai decidir o que ele vai fazer. Ele pega nos consulta, vai todo mundo lá beijar a mão dele, mas não tem nenhuma interferência, porque quem continua decidindo é o governo federal. Só tem um detalhe, onde que está a coisa errada? Onde, a coisa errada? Não, a coisa errada está num ponto. Se eu sou quem está decidindo, mas eu estou ouvindo todo mundo, no escurinho do cinema, quem não me garante que eu vou fazer coisa errada? Porque ali o princípio da publicidade está estabelecido, porque diz quem indicou e que para onde vai. Mas não está a publicidade definida para saber que tipo de negociação eu estou fazendo com aqueles consultores que eu estou ouvindo. Aí é que está a jogada. Sensacional. Por isso que está errado. São pontos de vista, né, Nelson? Só queria... Vocês estão falando que não feriria a separação dos poderes. Essa é uma análise que não é minha, isso a gente precisa ver no voto da ministra Rosa Weber, que declarou a inconstitucionalidade. Convido a vocês a lerem o trecho em que ela fala da balcanização do orçamento público, que é um dinheiro que deveria ser administrado, gerido pelo Poder Executivo e que é colocado em cima de um balcão, sem nenhum tipo de critério, à disposição dos parlamentares. O que foi que aconteceu? O que aconteceu agora é que antes era uma canetinha em cima do balcão, agora é 10 bilhões, agora é 20 bilhões. Era 20, essa era a diferença. Se você começar, calma aí, se você pegar a evolução do orçamento secreto nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, por exemplo, você vai ver que há uma crescente gigantesca, e 20 bilhões, por exemplo, era já no último ano do governo Bolsonaro. Assim que funcionava. Então, tô falando que antes do ano passado, há 15 anos atrás, quando tinha outros
meios de negociação, inclusive criminosos. Mas isso não aconteceu por culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro era vítima desse sistema. Não, mas ele era pior. Mas ele se beneficiou também. Ele se beneficiou muito bem. Como? Se beneficiou tendo apoio do Congresso. Ele se beneficiou conseguindo governar, porque se ele fizesse isso, ele poderia ser derrubado. Ou seja, se beneficiou. Alemão, por favor, meu diretor, põe agora Nelson Kobayashi e Marcelo Suano, por favor. Divide essa tela aí pra mim. Porque, olha, eu e a Dani, nós estamos aqui como meros espectadores desse debate aqui. Tivemos o Felipe já, agora Marcelo Suano e Nelson. O japonês está com tudo hoje. Mas não é, que ele se beneficiou, não estou falando que isso é uma crítica, é uma constatação. Sim. Até porque se não fosse assim, ele não teria condições de governar. Mas se beneficiou. Mas se beneficiou, tanto que não vetou. Quando foi para ele vetar o orçamento secreto. Eu não diria que ele se beneficiou, ele sobreviveu. É aí que está a diferença em aqueles analistas que estão analisando sem saber o que é ter que tomar uma decisão, lidando com 100 jacarés em volta. Eu sei, é difícil. Ele sobreviveu. Por isso que não é crítica, e sobreviveu decentemente, diga-se de passagem. Eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo, o povo que está assistindo em casa, tá entendendo algumas coisas do que vocês estão falando. São muitas palavras difíceis.